Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, vamos nos aventurar aí criando um novo herói nesse grande jogo aqui que eu gosto bastante, que é a Ascensão do Herói, tá? É um jogo feito aí pela Caverna do Lex, não sei se é assim que falam, mas é um jogo bem legal. Eu já trouxe aqui vídeo no canal desse jogo. E se você gosta aí de super-heróis, né, naquele estilo história em quadrinho, tá? Eu acho que esse jogo aqui, ele tem uma simplicidade e, ao mesmo tempo, ele nos permite aí, usar muito a nossa criatividade, nossa imaginação para criar histórias fantásticas aí envolvendo super-heróis, tá? Então, eu indico muito esse jogo, dá uma olhada. Eu vou deixar aí link na descrição do canal, tá? Do canal Caverna do Lex. Dê uma olhada lá. Lá vocês encontram lá os links, né? Para poder adquirir esse jogo, tá? E é um jogo bem bacana mesmo. Vocês vão ver aí, pessoal. Quem não viu ainda, né, uma jogatina desse jogo, vocês vão perceber aí que ele é bem interessante. E também, pessoal, eu vou usar aqui um suplemento, aqui um complemento, né, que ele não é exatamente para esse jogo, tá? Mas é um complemento aí que serve aí para qualquer sistema que você queira aí emular super-heróis, tá? Que é um Super Mais 10 aí, do Rogério Oliveira, tá? Do canal Um Dado Mais. Eu vou deixar também link aí do canal dele, entrem lá, curtam, tá, pessoal? Comentem lá, e lá também tem, né, um vídeo explicando aí e todos os links que vocês precisam para né, obter aí esse complemento aí, pessoal, que vocês podem usar em qualquer sistema, e eu acho que ele combina muito aí, né, com o sistema Ascensão do Herói. Então, eu vou usar os dois hoje, tá? Eu diria que aqui você poderia começar, né, usando a Ascensão do Herói e todas as ferramentas que ele traz, e aos poucos inserindo alguns elementos a mais aqui, né, desse suplemento, tá? Hoje eu vou usar principalmente aqui o gerador de vilões, tá, pessoal? Vou usar aqui o gerador de vilões desse suplemento aqui, e nós vamos fazer aí uma combinação dos dois, tá certo? E também, pessoal, eu desenhei aqui rapidamente uma cidadezinha aqui, como se fosse uma metrópole, tá, pessoal? Onde nós temos aí zonas mais comerciais, né? Um complexo hospitalar aqui, uma zona industrial, uma zona mais residencial, para nós usarmos aqui de ponto de referência, que conforme os eventos, as cenas forem desenrolando aqui durante o jogo, tá bom? Vamos começar então criando um herói, pessoal. Eu já fiz um jogo, né, nesse sistema, mas eu acabei anotando aí a ficha do herói. Na época não tinha impresso a ficha, e eu acabei, não sei onde coloquei a fichinha que eu tinha preenchido, tá? E também eu queria experimentar e criar novos heróis e tudo mais, então eu não vou usar o mesmo, né? Na época eu criei o Adaga Elemental, né? Mas dessa vez nós vamos criar um novo herói, tá? E vamos começar do zero aí, tá certo, pessoal? Deixa eu achar aqui. Aqui tá a minha fichinha, tá? Agora, dessa vez, eu imprimi a ficha para ficar melhor, né, pessoal? Mais organizado. E vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um capítulo aqui especial, tá? Para a criação do herói, onde nós vamos fazer rolagens. E conforme nós vamos fazer rolagem, nós vamos aqui preenchendo a ficha, tá? Não tem segredo, não tem mistério, né, pessoal? Eu vou deixar aqui apoiado, que tá dando um pouco de reflexo, né, no tablet. Mas eu acho que assim dá para enxergar bem, né? Eu vou rolar os dados aqui, né? Só a ficha vai ficar de fora, mas basicamente eu vou escrever o que está caindo aqui, tá, pessoal? Vou pegar aqui minha lapiseira e vamos começar aqui rolando, né, um D6, para nós descobrirmos aí como que o nosso herói se tornou um herói, né? Qual que é a origem dele, né? Então, 3, mutação. Então, algum tipo de mutação. Vamos ter aí um X-Men, de repente, né? O que vocês acham aí, né, pessoal? Novos mutantes, alguma coisa assim. Vamos ver que tipo de poder ele tem. Ele é um poder natural, né? Então, uma mutação tem algum tipo de poder natural. Vamos imaginando aí, né? Qual que é a habilidade dele ali antes dele, né? Algo que, mesmo sem os poderes aí, qual que é a habilidade dele? Ele é muito bom em combate, ó, demos sorte, né? Eu gosto bastante de combate, né? Aventuras mais orientadas para combate, então eu acho que vai dar boa. E vamos ver qual que é a fraqueza dele, né? Vamos ver que tipo de fraqueza ele tem. Então a fraqueza dele é culpa, ele sente uma grande culpa, né? É estilo Homem-Aranha aí, né? Aquela culpa que ele carrega e tal. Talvez por alguém foi morto ou derrotado por um vilão aí, né? Alguma coisa assim.
Então, ele tem algum tipo de mutação, tá? E ele tem algum poder ligado à natureza. Que tipo de poder que ele poderia ter, né, pessoal? Agora vem a hora da nossa criatividade, né? Eu acho, pessoal, que de repente ele poderia controlar animais. Todos os tipos de animais, pássaros, animais domésticos, gatos, cães, e até, de repente, até insetos, né? Eu acho que seria um poder bem interessante. E com isso, pessoal, acho que nós já começamos aí, acho que já conseguimos aí definir algumas coisas, né? Da parte da criação seria isso. Eu diria, pessoal, que ele, aqui nossa fichinha, né? Ele consegue controlar, então vamos criar aqui, bolar aqui uma historinha. Então, de repente quando ele era menor, ele fazia artes marciais, tá? Como ele é bom em combate, imagino que ele fazia aí artes marciais e tudo mais. E um belo dia aí, ele acabou se envolvendo aí em uma briga, alguma coisa assim. E isso trouxe aí algum tipo de prejuízo aí para a família dele, alguma coisa assim. E causou aí algum problema aí que, de repente, seu pai perdeu o emprego por causa disso. Né? De repente, ele brigou aí com o filho do patrão, do pai dele. E ele fazia lá, sei lá, karatê. E na escola, ele estudava na mesma escola ali, e eles se envolvem em uma briga na hora do recreio. E ele bate ali, acaba quebrando ali o braço do menino. E o pai dele fica muito irritado e acaba mandando o pai dele embora. E o pai dele aí acaba se envolvendo com vício, alguma coisa assim, porque não consegue mais um emprego bom, alguma coisa assim, e ele se sente muito culpado por causa disso. E quando ele era adolescente ainda, então um dia ele vai com os escoteiros, né, ele era de um grupo de escoteiro, e ele, qualquer coisa que envolva confrontos assim, ele vem aquele sentimento de culpa, né, porque ele já causou mal para os seus familiares se envolvendo em brigas. E toda vez que vem aí alguma ação de briga, alguma coisa assim, ele fica nervoso, ele fica ali meio triste com a situação, né? Mas isso abala ele de alguma forma. E um dia ele, ali nos escoteiros, ali se envolve numa briga, ali alguma coisa, mais para evitar o confronto direto, ele corre para o meio da floresta. E quando ele chega lá, ele fica tão nervoso, com tanta raiva, que ele desperta nele um poder que nem ele sabia que tinha. Naquele momento ele descobre que ele tem algum tipo de mutação, né? Não é nenhum tipo de mutação corporal, né? O seu corpo parece aparentemente ali normal, mas ele tem um certo tipo de controle sobre animais. Ele percebe que os pássaros começam a todos agralhar ali, tinha vários, de repente, corvos e outros pássaros ali começam a gritar ali em volta dele, e ele começa a gritar também, e desde aquele dia ele começou a perceber que, conforme ele intui seu pensamento, ele consegue ir obtendo ali controle, né, sobre os animais, né, e vai passando os anos e ele vai aprimorando ali aquela capacidade dele de controlar as coisas, né. Então acho que podia chamar ele de corvo de repente, né, pessoal, o que vocês acham? Vou colocar esse nome aqui, né, eu não sou muito bom para dar nome, mas eu acho até pelo estilo dele, né, de repente podia ser corvo, né. E é isso, pessoal. Ele se tornou ali tipo meio que um herói mais sombrio. Ele gosta de usar ali capas escuras e tudo mais, né, pessoal? Então, ele se autodenomina ali tipo um corvo mesmo, né, pessoal? É uma coisa assim, né, pessoal? Então, ele vai desenvolvendo aí essa capacidade, né, pessoal? Essa capacidade de controlar aí, principalmente pássaros, né, pessoal? Principalmente pássaros. Então vamos ver, né, como que vai ser essa nossa missão, como que vai ser a primeira missão aí do corvo. Ele tem aí a reputação, pessoal, reputação de 1 ponto apenas, né? Ele está iniciando, né? Deixa eu ver só se é isso mesmo, né, pessoal?
a parte aqui de reputação. Aqui, ó, reputação, né? Uma ferramenta tal. E a gente tem que ir fazendo testes de reputação conforme for necessidade. Eu só não me lembro se ele começa com 1 ou com 0 de reputação. Eu vou colocar aqui que ele começa com 1 de reputação, porque eu acho que não vai fazer muita diferença. Deixa eu anotar aqui, então ele tem 1 ponto de reputação, né? E pontos de destino, se não me engano, são 3, tá? Só para arrumar aqui na ficha. Vamos criar aqui a nossa primeira aventura, tá? Primeira missão. A gente precisa aí de um vilão, né? Como eu falei, vamos usar aqui para o vilão. Eu vou usar aqui esse suplemento aqui do um super mais 10, tá? E aqui nós temos a lista de vilões, tá? Eu vou rodar um D10 aqui, tá? Pessoal, essa tabela aqui, esse suplemento usa D10. E temos aqui um 6, tá? E o nosso vilão, então, ele... Vamos ver. Não sei se vai dar para enxergar direito, pessoal, que é meio escuro, né? Aqui, ó. Colecionador obcecado por artefatos antigos. E tem uma continuação. Tecnologia avançada, disposto a qualquer coisa para aumentar sua coleção. Caramba, pessoal, um tipo de colecionador. Eu vou colocar... Acho que vai casar bem, pessoal. Aqui temos o nosso marcador aqui, tá, pessoal? Que conforme o vilão, ele vai ganhando aí poderes, tá? Na nossa história, ele vai subindo aqui, tá, pessoal? Ele vai subindo aqui nesse relógiozinho, que é uma mecânica bem interessante, tá? Então, colecionador, tá? Ele vai ser um colecionador de animais, tá, pessoal? Ele captura aí animais e ele, de repente, usa esses animais, ele empala eles, ou uma coisa assim, deixa de uma forma ali que eles, né, fiquem empalhados e tal, e criou tipo de um museu ali, em uma zona muito rica da cidade, né, nessa zona mais central da cidade, onde fica ali o mercado financeiro, onde grandes empresas estão situadas, e ali, né, esse colecionador, ele é muito famoso e muito conhecido, e pessoas vêm aí do mundo inteiro para negociar com ele, para fazer trocas. Porém, o que as pessoas não sabem é que ele contrabanda, né, faz um contrabando ali de animais de forma ilegal, e ele está atrás ali de animais aí pela cidade e também pelas redondezas ali dessa cidade, onde você tem muita mata, muitas regiões ali mais selvagens, silvestres e tudo mais. E fora isso, pessoal, ele também coleciona talvez outras coisas, né? Como diz ali o texto, artefatos tecnológicos, né? E outros troféus aí, onde ele vende talvez coisas mais sinistras, né? Mais obscuras, onde ele está sempre fazendo esse comércio aí com pessoas que vêm visitá-los. Então esse é o arquivilão aí da nossa história, tá? Mas é claro que o nosso herói, ele começa de baixo, né, pessoal? Ele começa de baixo, então provavelmente nós não vamos imediatamente enfrentar esse vilão, mas toda a criminalidade acaba girando em torno dessa figura central que é o colecionador. Tá? Eu acho que é bem interessante, gostei bastante. E vamos agora, né, voltar aqui para criar, né, a nossa primeira missão aí, que vai aí determinar a história do Corvo, esse novo super-herói aí, tá? Vamos começar aqui pelo motivo, tá? O que está acontecendo? Deixa eu colocar para o lado de cá, né, que fica mais fácil. Vamos ver o que está acontecendo. Opa, vamos rolar de novo aqui. 4. Então temos um animal ou criança desaparecida. Caramba, pessoal, parece até brincadeira, né? Mas às vezes as coisas caem numa coincidência que a história vai fluindo muito bem, né? Então é isso, pessoal, um animal ou criança desaparecida. Claro que é um animal aí de estimação, de repente um animal até, eu vou colocar aquele filme, se não me engano é Rio, né? Que tem não sei se era uma gralha, eu vou colocar a gralha azul. A gralha azul é um animal muito citado aqui no meu estado, onde eu moro, no Paraná.
e ela infelizmente já está em extinção, mas era um animal fantástico aí na cor azul, né? Então eu vou colocar que é uma das últimas gralhas azuis, tá, que existem no mundo, e ela pertencia aí a um biólogo que cuidava dessa gralha em sua zona residencial. Vou colocar que era mais ou menos aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar um marcador. Vou colocar aqui um marcadorzinho. Colocar esse marcadorzinho verde aqui, tá? Então, ele tinha ali um pequeno laboratório ali. Laboratório não, né? O correto seria como se fosse um mini zoológico, onde ele faz estudos de aves que estão em extinção, e ele tenta trazer de novo, estava tentando reproduzir essas aves para tirar ela, né, dessa faixa de extinção, mas essa ave desapareceu. E há uma grande suspeita, né, uma grande suspeita de que o nosso vilão aí, que ele tem, tá, pessoal? Vou usar outro, deixa eu pegar outro marcadorzinho aqui. Eu vou colocar que o escritório dele fica aqui, tá, pessoal? Um prédio aqui, assim, ele tem um prédio ali. E ele tem aí, talvez, quem sabe, né? Ele tenha sequestrado esse animal, tá? Vamos ver qual que é a ação aqui, né? Eu acredito que é encontrar, né? Mas, vamos ver, né? Vamos continuar rolando. Impedir um roubo. Bom, é isso mesmo, né, pessoal? Então, talvez o roubo não ocorreu ainda, ou acabou de ocorrer, tá? E vamos rolar quem ameaça, né? Quem está ameaçando? 5. Um animal mutante. Caramba, pessoal, um animal mutante. Agora a coisa ficou interessante, né? Um animal mutante. É o mundo, nós já percebemos que temos mutações, né? Temos coisas estranhas que ocorrem, né? E nós vamos criando aí as cenas, tá? Então, quem sequestrou esse animal foi um outro animal, um animal que foi, de repente, feita aí mutações com ele, testes, e ele se tornou aí obediente, ou foi aí treinado, né, pelo colecionador. E agora ficou mais interessante, né, porque pelo jeito ele usa animais, né, pessoal, ele usa animais também, ou talvez ele tenha até um poder de controlar animais, alguns animais, ou ele faz modificações genéticas com alguns animais que ele coleciona, de forma que ele possa controlá-los, né, e enviá-los em missões. E é o arqui-inimigo perfeito aí para o corvo, que também tem essa habilidade de controlar, né? Eu vou colocar que o corvo ele tem muita habilidade em controlar pássaros e habilidades menores, então ele vai ter uma certa desvantagem com outros animais, mas ele também consegue. Mas nós vamos colocar ali níveis cada vez mais baixos, tá? Mas os pássaros aí são os principais que ele consegue controlar. E nós temos aqui, pessoal, um banco aqui de ideias, de ação e temas para nós irmos criando aí as nossas cenas iniciais, tá? E o que nós precisamos é criar um gancho aí para juntar aí o nosso herói, tá? Com essa situação. E eu já penso que por ele ter essa habilidade com animais, ele trabalhava para esse biólogo, tá? Ele trabalhava para esse biólogo, o corvo trabalha para esse biólogo, e ele chega no trabalho e descobre, né, o biólogo está ali desesperado, ele descobre que a gralha azul foi sequestrada, foi roubada, ou desapareceu, né? E eles começam a fazer uma investigação ali, tá? E essa é a primeira coisa que nós vamos fazer, né, pessoal? Perguntar aí como que tá essa situação, né, da cena do crime, né? Existe alguma pista ali, alguma coisa assim, tá, pessoal? Eu já vou perguntar aqui pro oráculo, né? Vamos ver se ele responde, né? E seria não, pessoal. Eles não encontram nenhum vestígio, né? Eles olham em volta ali e tudo. A gaiola tá aberta, ou o viveiro ali, não sei, né? Ou como que é o nome que chama ali. Mas o local onde ele estava ali, né? Protegido. Essa grade estava protegida, está aberto e ela desapareceu. E não parece ter nenhuma pista ali, mas eles desconfiam profundamente, né, desse colecionador. E o menino, ninguém sabe que ele tem esses poderes, né, o corvo, mas ele resolve por conta própria investigar. Então ele espera vir à noite, né? Ele espera vir à noite. E ele sai dali, deixa eu pegar um. Eu
eu vou colocar aqui não sei se vai ficar muito escuro, né, pessoal? Mas ele se veste ali todo de preto, né, como um corvo, tem uma capa e tudo mais, e ele sai ali à noite, né, e vai para os arredores ali, né, os arredores ali daquele prédio imponente, onde fica ali as coleções do colecionador. Ele desconfia muito disso e ele vai investigar. Então, ele vai de repente subir em um daqueles prédios e ele vai mandar um pássaro, né? Ele chama ali um pássaro, vem um corvo, senta ali no ombro dele e ele vai chamar o pássaro para tentar voar, né, aos arredores do prédio e dar uma investigada e ver se de repente ele consegue avistar alguma coisa assim, tá, pessoal? Então agora eu vou começar aqui o jogo e eu vou rolar, tá? Nós vamos rolar 3 dados e nós vamos interpretar conforme as situações, tá? Eu diria que um sucesso, tá, será suficiente para nós termos aí algum tipo de pista, tá, pessoal? Seria mais ou menos isso agora no início. Vamos ver aqui. Então, pessoal, não tivemos nenhum sucesso, tá? O pássaro vai, voa, e ele não enxerga nada, é tudo muito fechado, é tudo muito... As janelas são todas espelhadas, né? São aquelas grandes janelas espelhadas, e ele não enxerga nada ali, não tem nada. A parte de cima ali do terraço também, ele não enxerga nada. O pássaro volta sem nenhum tipo de situação, né, pessoal? Nenhum tipo de situação. E o tempo tá passando, tá, pessoal? O tempo tá passando. Eu diria que foi, apesar de nós não tiramos o número 1 aqui, tá, pessoal? Quando tira 1, há uma complicação na cena, mas eu diria que isso aqui é ponto, né, para o colecionador, tá, pessoal? O tempo tá passando e conforme o tempo vai andando, eu vou anotando nesse relógio aqui, tá, pessoal? Pontos de vitória aqui, digamos assim, tá, pessoal? Para o colecionador. Então, eu vou preenchendo essa pizza e no final aí ele vai se banquetear, porque ele vai conseguir, nós não vamos conseguir mais aí recuperar aí a gralha azul. Então, precisamos fazer algo, né, pessoal? Nisso já passou a noite, chegou amanhã do outro dia e ele decide, né, o corvo decide investigar em outros lugares aqui se há alguma movimentação estranha aí na cidade e tudo mais. E eu não pensei, acabei não desenhando aqui um terminal de ônibus, ou de repente ele vai até um terminal de ônibus, né, pessoal, rodoviário, tá? Digamos que fica aqui, né, pessoal, nessa região aqui. Eu vou colocar aqui, ó, um terminal de ônibus, tá, pessoal? Vai ficar mais ou menos aqui, tá? Vou fazer aqui como se fosse um pequeno ônibus aqui, ficou muito pequenininho, tá, pessoal? Então o corvo ele vai até lá, né? E como quem não quer nada, né? Ele chega ali, né? E manda um dos seus pássaros para ver se consegue descobrir aí quem são as pessoas que estão chegando na cidade naquela semana, tá? Poderia ser também um aeroporto, alguma coisa assim, tá, pessoal? Então vamos interpretar aí como se nessa cidade não tem aeroporto, uma cidade não é bem tão grande, né? O aeroporto fica um pouco distante e geralmente mesmo quem chega de avião acaba vindo de ônibus até o terminal ali, né? Ou chegando aí de outros meios, mas ele vai ter aí uma relação aí de pessoas que talvez possam indicar aí se tem algum colecionador internacional, alguma coisa assim, não sei, pessoal. Vamos rolar aqui, vamos ver. Ele manda um pássaro ali, né? Para dar uma olhada se consegue roubar, né? A ficha ali de pessoas que estão chegando na cidade naquele dia. Vamos dar uma olhada. Um caiu para fora, não vale, né, pessoal? E é isso, nós conseguimos aqui um sucesso, tá? Apesar aí esses dois aqui podem representar ali algum presságio, alguma coisa assim, mas eu diria ali que ele pega a pessoa ali responsável, vê o pássaro saindo voando com uma folha na boca, mas acaba não conseguindo ir atrás e tal. Então nós temos aí a folha, tá? E eu pergunto aí se tem alguma pista, né? De algum nome, alguma coisa assim, tá? Vamos perguntar por oráculo. Eu vou colocar que sim, né? Vou colocar um mais um, tá? Pra gente ter ali, então, temos um sim aqui. Pessoal, ele encontra ali um nome, né? E ele vai, então, tentar descobrir para onde foi essa pessoa, né, pessoal?
de repente, né, tem uma delegacia de polícia em algum ponto aqui da cidade, tá? Eu vou colocar que a delegacia de polícia fica nesse quarteirão aqui, tá? Vou colocar aqui nós podíamos fazer uma estrelinha aqui, né, pessoal? Tipo estrelinha de xerife, né? Então ele se dirige até a delegacia de polícia mais uma vez, né, pessoal? Mais uma vez ele vai... Bom, lá dentro da delegacia é mais complicado, né, um pássaro entrar. Eu diria que ele vai usar ali, ele vai tentar controlar um ratinho, né? Um ratinho que entra ali com mais facilidade. E ele vai tentar roubar ali a ficha de hóspedes, né, pessoal? Para tentar descobrir ali aonde, né, essas pessoas que chegaram, né, na rodoviária estão hospedadas, tá? Quem já trabalhou no hotel, né, pessoal, quem conhece um pouco dessa parte hoteleira sabe que todos os hóspedes eles são registrados aí geralmente nas delegacias de polícia, né, pessoal? Quem entra na cidade e tudo mais, isso é comum. Então, pessoal, ele vai tentar obter essa lista e vamos ver se ele consegue, tá? Controlando o ratinho ali, eu diria que nós precisamos de 2 sucessos, tá? Então tivemos aqui 2 sucessos, tá, pessoal? Então é isso. Ele consegue aí essa lista, tá? E ele começa, então, ele vai para casa, volta para casa, aí já foi mais um dia, tá, pessoal? Foi mais um dia, ele mora lá na região próximo ali onde que o biólogo vive. E ele vai agora pesquisar todos esses nomes ali, passa a noite inteira pesquisando, tá? Eu vou fazer mais um teste, né, durante essa pesquisa aí, para ver se ele consegue descobrir alguém famoso aí que coleciona pássaros, alguma coisa assim, tá? E eu acho que um sucesso será suficiente, tá, pessoal? E nós conseguimos aqui 2 4, né? Um sucesso, porém, né, pessoal, tivemos aí um agravante na nossa cena. Enquanto ele pesquisava ali um dos nomes, ele estava usando ali tipo de um programa hacker e ele acabou invadindo ali um dos perfis, né, dessa pessoa. Era uma pessoa muito famosa que lida com animais também e tudo mais. E durante essa invasão, o sistema de segurança, né, dessa pessoa percebeu, identificou ele, né, que ele estava abrindo, e na hora ali ele pega e fecha, ele tá com o notebook assim, ele fecha com tudo assim a tampa do notebook, mas talvez foi tarde, né, pessoal? Talvez o endereço dele ou o IP dele foi registrado, né? Então, mais do que nunca, ele precisa correr contra o tempo. Ele agora já sabe quem é a pessoa, né? E onde ela está hospedada, tá? Então, no dia seguinte, ele vai cedo já até uma zona hoteleira, tá, pessoal? Vamos definir que essa região aqui, ó, nessa região aqui, ó, pessoal, vou fazer aqui um H aqui, né, pessoal? Que vai ser aqui a nossa zona hoteleira, ali onde tem alguns hotéis e tal, né, pessoal? Acho que não dá para enxergar, né? Mas nessa zona aqui tem alguns hotéis e ele vai até a frente do hotel, fica ali meio, né, disfarçado ali, meio quieto, né, em um canto, esperando aí que saia essa figura, né, esse VIP que tá ali e vai, né, o que ele pensa, né, pessoal? Qual a ideia? Em algum momento ele vai se encontrar com o colecionador e vai ter essa troca ali, essa venda da gralha azul. E nesse momento ele vai usar seus poderes para tentar resgatar a gralha. Então esse é o plano, né? Esse é o plano do Corvo. Ele é um herói iniciante, tá, pessoal? Ele está começando sua carreira de herói, ele nem sabe ainda que é um herói. Foi por acaso que aconteceu nessas situações e ele se envolveu com isso, né? E mais tarde ele vai se tornar um grande herói para proteger a cidade, né? Se ele não falhar, né, pessoal? Quem sabe? E é isso, ele fica ali esperando. Então, de repente, sai, né? Sai ali esse outro colecionador e ele pega ali um carro tal e começa a andar, né, pela cidade, e ele entra num táxi, né? Chama o táxi rápido ali, entra no táxi e eles começam a ir, siga aquele carro, né? Mantenha a distância, né? Aquela coisa toda, né, pessoal, de perseguição, né? E o carro vai, né? Começa a ir e tal, ele acha estranho, porque ele esperava que ele fosse, né, diretamente para lá, né? Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, vamos perguntar por oráculo, né? Qual a direção, né? A gente tem aqui uma encruzilhada, tá? Eu vou colocar aqui, né? 1, 2, 3, 4, né?
5 ou 6, tá, pessoal? Vamos ver por onde, quais são os caminhos que ele está seguindo, né? Então temos um. Então, um é para cima, ele vira para cima. Ele vai, não, tá estranho, ele tá indo para longe, né, pessoal? Ele vai para uma zona mais industrial, tá? Essa parte aqui é uma zona mais industrial. Tem várias chaminés, assim, fumaça saindo, né? E o corvo tá achando muito estranho aquele caminho. Mas, logicamente, né, pessoal, que o encontro com uma coisa ilegal dessa não seria lá no escritório onde o colecionador, né, ele tá tudo bonitinho lá, tudo em dia, né, as documentações e tudo. Esse tipo de situação ocorre em outros locais, né? Então ele chega ali num lugar mais afastado, né, e vê ele entrando num galpão ali, de repente abandonado. E no que ele entra lá naquele galpão, né, pessoal, vamos rolar aqui, nós temos aqui também locais na cidade, tá, pessoal, que dá para ir rolando aqui e tal, né? Se não precisa, pessoal, fazer um mapa igual eu fiz aqui, tá, pessoal? Aqui o jogo traz, você só vai rolando as cenas aqui, né, nas áreas e tudo mais, e vai criando aí a sua história, tá? Mas é que eu gosto, vocês sabem, né, pessoal, no canal aqui, eu gosto muito de criar esses mapas porque me ajuda até me organizar aí na narrativa. Então, pessoal, vamos rolar aqui essa característica aqui marcante aqui e a atmosfera para a gente ter aqui, né, algo, né, pessoal, para enriquecer nossa narrativa. Então, temos um 4, um 5, 4. Uma estrutura imponente e 5 deteriorado e degradado. Bom, como eu já desconfiava, né, é um grande galpão, muito grande mesmo, assim, aqueles centros logísticos, né, mas ele está meio que abandonado, muito deteriorado, tudo meio, né, os telhados assim estão bem velhos, quebrados, né, você tem muitas pichações e assim, o terreno lá dentro, o mato já está alto, né, o asfalto ali do estacionamento está tudo rachado, né, você tem ali algumas peças, né, de caminhão empilhadas de um canto e pallets, né, empilhados em outro, assim, uma cena assim, um lugar bem desolado e dá para ver que bem vazio, né? O corvo vai chegando com bastante cuidado, ele vê lá esse homem entrando, né, dentro do galpão e sumindo lá dentro, e o corvo fica só ali de tocaia, né, tentando descobrir o que está acontecendo, né, pessoal? Eu vou rolar aqui em ação tema, para a gente ter aqui algum desenvolvimento dessa cena, tá, pessoal? Deixa eu puxar mais para cá, deixar um pouco mais central aqui, né? Então vamos ver aqui, vamos rolar em ação, né? Nós temos 2 e 1, tá, pessoal? Então 2 e 1, né? Tá dizendo fugir, tá? Uma ação fugir. Vamos ver, opa, vamos ver o tema. Perdi um dado, pessoal. Vou rolar outro aqui. Então temos 3 e 1. Então 3 e 1. Justiça, né, pessoal? Então eles estão ali, né, tentando fugir da justiça, né? Deixa eu pegar outro dado para substituir aquele. Claramente eles estão escondidos porque é algo injusto mesmo, né? Eles estão tentando fugir da justiça. E é isso que demonstra ali, né, que eles estão escondidos porque é realmente uma transação ilegal. Tudo leva a crer que realmente, né, eles estão fazendo esse tipo de negociação. Então, o corvo ele pega, né, o VIP já entrou lá dentro, o colecionador provavelmente já está lá, né, e o corvo ele vai, né, sorrateiro ali, se esgueirando ali pela beirada do muro, né, e a minha pergunta é se existe algum tipo de segurança, porque me parece bem claro que sim, né, pessoal? Vou colocar até um mais um, tá, nessa rolagem, perguntando por oráculo se existe ali algum tipo de capanga, alguma coisa assim, ali na parte de fora, tá, pessoal? Ali na parte de fora. E sim, né, pessoal? Um sim bem enfático, tá, pessoal? Um sim bem enfático, um sim bem enfático mesmo. Então a outra pergunta é quantos capangas são, né, pessoal? Vou pegar um D6 aqui, tirar esse dado aqui. Então são 3, tá, pessoal? Então tem 3 capangas, tá, que estão protegendo, né, a parte de fora. E eu vou perguntar se o corvo ele vai tentar entrar passando por esses capangas, tá? Eu vou fazer aqui um teste. Ele vai tentar se esgueirar ali, né? E vai tentar, né, sem que seja percebido. Então vamos ver. Eu diria que, como são 3 capangas, a gente precisaria, né, pessoal, bem na verdade, de 3 sucessos. Eu acho que vai ser bem difícil. Eles estão ali meio de guarda mesmo, né, protegendo ali, para que a transação saia conforme
conforme esperado. Mas vamos lá, né? A gente precisa de 3 sucessos, não vai ser fácil, mas é possível, tá? Então vamos lá, vamos ver. E nós conseguimos 2 sucessos quase, né, pessoal? Ele passou pelo primeiro guarda ali, né? Ele passou pelo primeiro guarda, ele passou pelo segundo, que estava um pouco mais para frente, mas quando ele foi chegar perto do terceiro, o terceiro meio que mudou a direção da patrulha dele e ele se escondeu mais que depressa, tá, pessoal? Lembrando que o 2, apesar de uma falha, né, pessoal, ele é um resultado neutro, tá? Resultado neutro é um presságio, então eu diria que isso dificultou um pouco, nós temos que tirar aí mais um sucesso, tá? Mas eu vou colocar que são 2 porque nós temos que superar um guarda só ali naquela zona que ele está, naquela região ali perto de uma entrada. Mas eu vou colocar que nós precisamos tirar 2 sucessos para ter, né, para conseguir superar isso. Perdi mais um dado, né, pessoal? Não consegui nenhum sucesso aqui, tá? Deixa eu pegar outro dado aqui. Vou ficar sem dados daqui a pouco, né? E não, pessoal, não conseguimos um sucesso. Apesar de não ser grave, ele não consegue. Ele tá olhando ali, ele tá tentando passar, mas não consegue, né? Uma brecha. O cara não para de olhar na direção dele e ele vai fazer algo, né? Usando aí seus poderes, obviamente. Ele vai tentar fazer com que um pássaro ataque ele ou chame a atenção dele de alguma forma. Então ele usa aí seu poder e de repente vem um pássaro assim, né? Desce do céu ali, um pássaro e dá uma gralhada ali no ouvido ali do guarda e sai voando, né? E vamos ver se o guarda, né? Vou perguntar para o oráculo se o guarda ele corre atrás do pássaro e tenta fazer alguma coisa, né? E a resposta é não, pessoal. O pássaro fica bravo, o guarda fica bravo, mas não vai atrás do pássaro. Não adiantou, pessoal, não adiantou, tá? Mas nós vamos tentar novamente, né? Agora ele vai, né, pessoal? Ele vai tentar. Eu vou colocar aqui que a gente tem que ter que a coisa ficou mais complicada, porque agora o guarda ele tá esperto com a situação. Ele vai tentar passar. Nós precisamos de 2 sucessos, tá? E se nós não conseguirmos, né, pessoal, agora não sei o que nós vamos fazer, né? Vamos ver aqui. E beleza, conseguimos 2 sucessos, pessoal. 2 sucessos. Enquanto naquela distração ali, né, do pássaro ali atacando o guarda, ele passa correndo ali e entra lá para dentro, né? Entra lá para dentro. E chegando lá dentro, né, pessoal, vamos rolar aqui, vamos ver como que é a atmosfera lá dentro, né, pessoal? Rolar aqui 2d6, tá? Então temos aqui um 5 e um 4, né? É um número só, né, pessoal? Então, vamos rolar os 2 aqui, né? Deteriorado, né, degradado, que nós já sabíamos que ia estar lá dentro, né? E o 4 é sob vigilância, presença policial. Bom, pessoal, tem mais guardinhas lá dentro, mais capangas, tá? Vamos ver quantos são, né? E agora são 6. Caramba, agora eu diria que complicou muito, pessoal, complicou muito. E a minha pergunta para o oráculo, eu diria que nós temos ali antessalas, né? Dentro desse galpão, nós temos ali certas regiões, tá? E a minha pergunta pro oráculo é se eles estão todos, né, juntos ali naquela sala, tá todo mundo num grande salão, ou se são várias salas, né? Então minha pergunta é se são várias salas, eu acredito que sim, eu vou colocar mais um, né? E não, pessoal, não é, mesmo com mais um deu 3, não são várias salas, é uma sala só, e eles estão todos ali. Então, assim, é bem naquele momento, né, pessoal? Tem uma gaiola na mão do colecionador, ele estende, né, na direção daquele VIP. E o Corvo olha aquela cena e fica assim, vem todo aquele sentimento, né, de culpa e tudo mais que ele traz dentro dele. Mas ele vê aquela situação ali, né, e diz, eu tenho que tomar uma atitude, né, porque eu amo os animais e tudo mais. E eu não posso deixar, né, essa gralha que eu cuidava todos os dias cair nas mãos aí de alguém que vai levar ela para longe e saiba Deus o que vai fazer com ela. Eu preciso agir. Então, nesse momento, ele precisa lutar aí contra nada mais, nada menos do que 6 guardas, né? E ele, então, usa seu poder, tá, pessoal? Usa seu poder, tá? E eu vou considerar cada guarda um desafio. Nós vamos rolando aqui, tá? Até nós esgotarmos aqui esses desafios. E ele vai fazer com que, de repente, da janela, assim, explodem os vidros ali. Alguns vidros estão quebrados, outros estão, né? Então alguns quebram e entra ali uma revoada de pássaros. Tem corvo, tem urubu, tem gaviões, tem
pássaros menores, né, pessoal? Bem-te-vi, sabiá, qualquer pássaro que se imaginar, né, pessoal? Pombo, um monte de pombo, né? Estamos no meio da cidade, né, pessoal? O que mais tem é pombo. Então, uma revoada de pombo, eles entram tudo e se dirigem ali, uma revoada em cima aí dos guardas, né? Para, né, entrar em confronto com eles e tumultuar a situação, enquanto o corvo corre, né, desesperado na direção da onde está ali o colecionador com a gaiola. Então, vamos fazer nossos testes, né, pessoal? Então, conseguimos aqui, opa, virei aqui, mas era um sucesso, tá, pessoal? Era um sucesso, conseguimos 2 sucessos, então, já caímos para 4 aqui, então 2 guardas ali, saem ali, ficam se debatendo ali com os pássaros, né, em volta dele. Ele corre, né, entre esses guardas, né, pessoal? Ele corre ali tentando passar ali no meio daqueles guardas, porém, né, tivemos e isso é uma complicação. Então, um dos guardas, ele não liga ali para os pássaros atacando ali, meio que empurra ali os pássaros ali que estão em cima dele e corre na direção do garoto, né, do corvo, corre na direção do corvo, assim, já chega ali dando um golpe ali, um socão nele, né, pessoal? Então eu já vou considerar aqui, deixa eu pegar a fichinha dele, tá, que ele já leva aqui vamos marcar aqui corpo, tá, pessoal? Ele já leva uma aqui no corpo. Isso não é muito bom, tá, pessoal? Não é muito bom. Ele leva uma porradona ali, mas, né, lembrando que ele era muito bom em briga. Essa é a nossa habilidade, tá? Então, enquanto os pássaros estão ali atacando, ele vai, então, tentar ali um golpe, né? Tentar imobilizar ali aquele guarda, ou tentar dar uma rasteira, derrubar ele, né? Eu acho que seria mais fácil ali, dar uma rasteira, né? Até ele se levantar, ele já corre ali para tentar pegar a gaiola. Tudo isso está acontecendo aí em segundos, né, pessoal? Em segundos. Então vamos lá, eu acho que 2 sucessos é o suficiente, vamos ver? Né, pessoal? Então conseguimos aqui um 6, que é excepcional, né, pessoal? E mais um 2, ele derruba ali, o cara cai, ele cai de mau jeito, meio que quebra o braço, fica com muita dor. E temos menos 1 aqui, tá? Já temos aqui 3, tá, pessoal? Enquanto isso eu vou fazer mais um teste, porque os pássaros estão atacando todos juntos, né? E ele continua correndo, né? Continua correndo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui fazer assim, né, pessoal? Nós estamos aqui, os VIPs estão aqui, tá? Esqueçam a cidade aqui embaixo. Tem só mais 3 guardas, ele tá correndo, né? Os pássaros estão aqui à volta. Vamos ver se os pássaros conseguem dar conta desses outros 3 guardas, né? Conseguimos um excelente aqui, um dos guardas já foi eliminado, mais um aqui, né, pessoal? Eu diria que sim, né, pessoal? Que todos os guardas foram, porque nós tiramos um 6 aqui. Todos os guardas estão ali com problemas, porém nós temos mais uma complicação aqui na cena. Então, enquanto mesmo um guarda ali sendo, né, estando ali envolvido ali pelos pássaros, ele ainda tem tempo de pegar ali seu cacetete assim, e jogar, né, nas pernas ali do corvo. O corvo ele pega e trupica ali naquele tropeça naquele bastão que ele jogou ali e ele cai, né? Cai no chão ali e vamos colocar aqui que ele teve mais um ferimento aqui, né, pessoal, no corpo, tá? Ele tá ficando mais fraco, mas ele consegue chegar ali onde eles estão com a gaiola. Então, agora, né, pessoal, é a tentativa ali de pegar a gaiola na mão, tá? Pegar a gaiola na mão e sair correndo, né? É a única chance que nós temos. E agora, né, pessoal, ele precisa aí de 3 sucessos, tá? 3 sucessos, tá? Vou colocar a bandejinha mais aqui no meio. Ele precisa de 3 sucessos aí para conseguir aí fazer essa façanha, tá? Porque, né, o colecionador está segurando bem firme ali a gaiola, e ele também tem certo poder, né? E pode ser uma reviravolta aí nesse momento, vamos ver. Então, não conseguimos aqui um sucesso, né, pessoal? Um sucesso. Não, o 3 também é sucesso? Não, o 3 não é, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui minha cola. Resumo das regras, não, o 3 não é só um presságio ou um resultado neutro. Ele pega a gaiola e começa a brigar ali, né? A brigar com o colecionador, né? Começa a lutar ali com ele, tá, pessoal? E ele vai tentar novamente, tá? E nisso os guardas já estão ali se recuperando, tá? Se recuperando. Nós precisamos de mais 2 sucessos aí, vamos ver? E não conseguimos de novo, né, pessoal? E os guardas já estão se recuperando. Eu vou colocar aqui que tem 2 guardas já chegando perto, tá, pessoal? 2 guardas se aproximando, tá? Minha última tentativa aí, senão a coisa vai complicar pro lado do corvo. Ele precisa arrancar essa gaiola imediatamente aí da mão do colecionador. E
conseguimos mais um sucesso, né, pessoal? E nós temos um dos guardas já chega ali por trás ali, enquanto ele está quase arrancando a gaiola ali da mão, ele está se aproximando por trás. O corvo vai tentar dar um chute ali nele enquanto usa as mãos, né? Ele tenta dar ali um chute de karatê ali, né? Um washigiri, alguma coisa assim, né? E consegue, né, pessoal? Consegue, derruba ali, dá um nocaute ali, praticamente, né? Dá um nocaute ali, praticamente, né? Nele, né, pessoal? E eu diria que também consegue, né, com esses 6, arrancar a gaiola da mão do colecionador, mas nós temos uma complicação na cena, né, pessoal? Temos uma complicação na cena, e eu vou colocar aqui que surge ali, imediatamente o colecionador vê que seus guardas ali seus minions, ali, seus lacaios não estão dando conta de segurar o corvo, e ele evoca, naquele momento, um dos seus animais ali, que é um animal mutante, que é um tipo ali de pássaro também, né? Só que é um pássaro muito grande, né? Com asas grandes, ele é como se fosse aí um grifo, uma águia, assim, do tamanho de um carro. Surge ali aquele pássaro, ele sai de uma outra parte ali que estava, né? Essa criatura vem assim e voa na direção ali do corvo, e o corvo vai tentar fugir, porque não dá para lutar com esse bicho, né, pessoal? Não dá para lutar. Nem a arte marcial aí do corvo vai ser suficiente. Ele tenta correr na direção da porta, tá? Eu vou colocar ali que são 3 sucessos, tá, pessoal? Para ele chegar na porta. E chegando ali na porta, ele consegue sair. Vamos ver, pessoal. O vídeo já tá ficando longo, né? Vamos ver se nós conseguimos. Perdi todos os dados, pessoal. Esse aqui já não conseguimos. Deixa eu pegar outros 2 dados, pessoal. Eu tô jogando muito na beira da mesa aqui hoje. E a minha bandejinha é meio curta. Deixa eu pegar 2 dados aqui. Vamos ver. Nós precisamos. Deixa eu tampar aqui para não cair para fora. E não conseguimos, pessoal. Conseguimos uma trinca de 3 aqui. Ele começa a correr em zigue-zague e dando volta. Ele não tá achando a saída, pessoal. Ele não tá achando a saída. Mas não foi uma complicação. Não foi bem uma falha, né? Bom, eu vou considerar aqui, pessoal. Ele tá ficando desesperado, tá? Eu vou dar um prejuízo aqui para a mente dele, tá? Nós precisamos urgentemente parar para descansar, né? Ficar uns dias de férias aí, tá? Deixa eu segurar aqui para os dados não caírem, né? Estou ficando sem dados já. Então vamos lá. Ele tenta, agora sim, né, pessoal? Ele conseguiu 3 sucessos aqui. Ele olha ali que tem uma portinha assim no fundo. E ele corre para essa portinha, atravessa a portinha e consegue sair para fora, né, pessoal? Consegue sair para fora e corre para a rua, corre para o meio da rua. E, né, ele vai tentar ali achar um carro, né, alguma coisa, um táxi que esteja passando. Se ele tiver um sucesso, né, ele consegue. Vamos ver se a gente consegue um sucesso. Conseguimos aqui um sucesso, nenhuma complicação, 2 sucessos, né, nenhuma complicação. Para um táxi, ele entra num táxi e o táxi sai. Nisso os capangas, né, saem lá para fora, olham assim, dão uma olhada assim, vê o táxi indo, né, pessoal, mas já é tarde, né. O corvo consegue, né, se safar aí com a gralha, né, a gralha azul na sua mão. E foi essa a nossa aventura, né, pessoal? Sobrou só esses dados, no final das contas. E nós vamos continuar jogando, pessoal. Vou fazer mais 1 ou 2 partidas aí desse jogo. Me digam aí se vocês gostaram, o que vocês acham. Eu achei um jogo bem legal. Dá para criar muitas histórias aí de aventura com esses heróis, tá? E, pessoal aí, comenta aí, né? E também aí, Caverna do Lex, me fala aí o que você achou, né, pessoal? Se eu errei alguma regra aí, comenta, por favor, né? Vai comentando aí, porque às vezes a gente acaba interpretando mal a regra ou esquece, né, de uma coisinha ou outra. E na hora que tá gravando, né, a gente acaba fazendo alguma coisa que não é bem certa, tá, pessoal? Então, mas tá aí na descrição do vídeo, tem um link pro canal lá da Caverna do Lex, e vocês conseguem ver bem certinho como que funciona aí as regras do jogo, tá bom? Fiquem todos bem e até mais!